Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, nosso podcast para debater tudo que acontece fora das quatro linhas. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante urgente, eu acho. É o Botafogo SA e uma provável leva de clubes que podem se transformar ou então migrar para um modelo de empresa. Vamos nessa. Bom, e para tocar esse papo sobre SA e sobre clube-empresa, acho que é assim que se chamava antigamente, né? 2 décadas atrás se falava muito em clube-empresa. A gente tem a participação do Alexandre Rangel, da EY, a Ernst Young. Tudo bem, Rangel? Tudo bem, Capello? Prazer estar aqui com você. A tua função na EY? Eu sou sócio responsável pelo todo o setor de esportes aqui no Brasil. Maravilha. E está envolvido com futebol pelo menos 5, 6 anos, né? Com esporte desde o começo da Copa do Mundo Jogos Olímpicos, lá em 2009, 2010, e com futebol, em particular, desde 2012 e 2013, com o projeto do Flamengo. Legal. E o motivo de trazer o Rangel aqui é porque a EY ela foi contratada pelos irmãos Moreira Salles, né, o João e o Walter, para fazer um estudo em relação a como recuperar o Botafogo, né? E essa recuperação passa pela criação de uma empresa. Então o Rangel montou esse projeto inteiro, apresentou esse projeto há pouco mais de uma semana, tanto para potenciais investidores quanto para dirigentes do Botafogo, para saber se eles topavam entrar nessa. E pelo menos por enquanto, assim, os primeiros sinais foram positivos dos dois lados, né? Isso, houve uma manifestação de interesse muito interessante dos dois lados. Tanto alguns potenciais investidores viram o projeto entendendo que aquilo fazia sentido, tá? Quanto também o Conselho Diretor do Botafogo olhou e entendeu que aquilo também era adequado ao que se esperava, ao que eles entendiam que deveria ser o futuro do clube, né? Esse é um processo complexo, com muitos detalhes envolvidos. A gente está tentando fazer um processo de explicar muito bem para os torcedores e para quem gosta de futebol, porque é uma mudança de conceito, não é nada revolucionário, até porque lá fora, na Europa, isso já é comum. Aliás, a maioria dos grandes clubes europeus já trabalha em modalidades diferentes de clube-empresa, até um ponto que a gente pode explorar, né? Não existe só um modelo, mas existem múltiplos modelos, cada um deles é mais adequado para alguns tipos de clubes. Mas aqui no Brasil, a gente, em clubes, vamos dizer, de tradição, clubes que têm uma expressão maior em termos de torcida, é a primeira vez. A gente tem experiências de clube-empresa também em modelos diferentes já hoje no Brasil. A gente tem o Cuiabá na Série B, o Londrina, o Botafogo de Ribeirão Preto, o próprio Red Bull Bragantino. Então, e vários outros, né, com características próprias, mas se a gente pensar nos grandes, tradicionais clubes históricos do Brasil, o Botafogo seria talvez um dos primeiros, se não for o primeiro. Pelo menos nessa nova leva, né? Porque há exatos 20 anos a gente passou por esse momento de transformação em empresa e a coisa não funcionou 20 anos atrás, por motivos que a gente pode até passar um pouco por aqui, né? Mas vamos fazer algumas introduções, até para ficar muito claro a nossa proposta aqui. Primeiro, não é um assunto só para botafoguense, né? Não é só um assunto para o torcedor do Botafogo, porque o Botafogo pode ser o primeiro de vários outros clubes que vão entrar nesse modelo daqui para frente. Então, se eu fosse torcedor de outros clubes, principalmente aqueles que estão endividados, sem conseguir competir, né? Talvez o Flamengo, Palmeiras e Corinthians e o São Paulo tenham menos interesse em entrar nesse modelo por enquanto, principalmente Flamengo e Palmeiras. Mas Fluminense, Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético, o próprio Grêmio, né, para consolidar o que eles fizeram nos últimos anos, pode ser que eles se interessem por entrar nesse tipo de modelo. A gente vai explicar por quê, né? E a outra introdução que eu acho importante ser feita embora eu tenha uma obrigação aqui de ser imparcial, inclusive em relação às ideias, acho que o nosso ouvinte vai perceber que eu estou um tanto quanto entusiasmado com a possibilidade, porque, enfim, alguns clubes chegaram num ponto de inviabilidade, né? Não é falência, porque o clube de futebol nunca vai à falência de fato, né? Assim, fecha as portas, isso só em casos muito extremos. Mas você tem vários clubes que estão chegando num ponto de inviabilidade que eles não estão conseguindo mais competir, né? E é o caso do Botafogo. Então, eu vou tentar ao máximo aqui não ser tendencioso pró o teu projeto, tá? Inclusive, eu quero criticar, quero que a gente questione. A gente tem 3 áudios de botafoguenses, influenciadores das redes sociais que mandaram para a gente comentar, para a gente, né,
falar em cima disso, mas eu já deixo aqui uma introdução, né? Se o ouvinte achar que eu estou sendo um pouco tendencioso, eu espero que fique claro o porquê no decorrer desse podcast. E aí, como primeira explicação sua, eu queria que você contasse basicamente o que é. Né? Hoje o Botafogo é uma associação sem fins lucrativos, a Botafogo Futebol e Regatas. O que vai acontecer se o teu projeto for adiante, como você vislumbrou? Então, tá ok. Então, esse é um projeto, como eu falei, bem complexo, né? A gente trabalhou em parceria com a Trehouse Advogados, porque ele tem um componente, além de financeiro, além de planejamento esportivo, que é, vamos dizer assim, a nossa praia, né? Tem também uma pegada muito grande da parte jurídica, né? Por isso que a gente se associou com a Trehouse, que é um escritório de advocacia que tem bastante conhecimento também no meio esportivo. Então, qual que é a ideia? Até vou dar um passo atrás. Cada projeto, quando a gente for olhar para cada clube, tem características diferentes. Então, o que a gente olhou para o Botafogo para tentar achar um modelo que permitisse a gente atingir o objetivo de, num primeiro momento, resgatar o clube de um processo de queda cada vez mais vertiginosa na questão financeira que se reflete hoje, né? E cada vez mais se agrava em relação à capacidade dele de competir esportivamente com os outros clubes e toda hora na iminência de cair para uma Série B. No momento que isso acontecesse, seria um caso desastroso, né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? Resgatar o clube. O segundo objetivo, tornar ele, ao longo do tempo, cada vez mais competitivo para que ele possa voltar realmente a ser um competidor crível de campeonatos nacionais, campeonatos continentais, né? Então, o Botafogo ele tem algumas características. Ele é um clube social, ele é um clube multiesportivo. Existem alguns clubes no Brasil que já não têm mais operações além do futebol. A gente pode citar o Grêmio, Atlético Paranaense e outros, né, que são clubes que já estão totalmente voltados ao futebol. E existiu o interesse, né, e aí a gente tem que entender a questão cultural do clube, o interesse de você manter ainda o Botafogo, a marca Botafogo, como uma atividade multiesportiva. Também manter a marca Botafogo como uma atividade que tenha uma operação social. Então, isso cria para a gente algumas necessidades, né, de criar modelos diferentes, né? Por outro lado, o que a gente verificou? As dívidas do Botafogo elas são extremamente elevadas. Talvez, se a gente pensar em dívidas do ponto de vista de caixa, né? Não a contabilidade, né? Mas aquilo que realmente é dívidas a pagar com dinheiro de verdade, né? Talvez seja a maior dívida caixa do Brasil hoje, se não é a maior, é a segunda maior. Mas, por outro lado, com um grande agravante. O Botafogo, talvez, dos clubes de maior dívida, é o que tem a menor geração de caixa recorrente. O que é isso? Esquecendo venda de jogadores, né, que é um evento extraordinário, se a gente pensar só em receitas de TV, receitas de bilheteria, receita só torcedor, receitas de publicidade, marketing, ele, dentre os clubes mais endividados, é o que gera menos receita. A gente até pode pensar, é aquela questão da relação 3 ou 4-1 de dívida do Botafogo versus receita. Tem alguns outros clubes, se a gente pegar alguns clubes do Nordeste, Pernambuco, tem também relações de dívida e receita muito ruins. Se a gente pegar o Sport, o próprio Náutico, Santa Cruz, mas o total da dívida é muito mais baixo. Então, no Botafogo, a gente tem uma combinação muito complicada, que é uma relação de dívida-receita muito ruim. É muito difícil você conseguir gerar o caixa a longo prazo para pagar as dívidas, e o volume da dívida é muito alto, ou seja, o aporte de dinheiro que precisa é muito grande. É uma combinação dupla muito complicada. Para dar alguns números nesse sentido, o Botafogo tem 700 milhões em dívidas, arredondando, né, contando o que tem de dívida bancária, dívida trabalhista, cível, também com alguns conselheiros. E no ano passado teve 180 milhões em receita com venda de jogador. Se você tirar a venda de jogador, cai ali para uns 160. Então, se você gera 160 para pagar 700, é inviável. É inviável, essa é a palavra, né? Não tem como sobreviver na primeira divisão com saúde, competindo, tendo que gastar mais da metade do seu orçamento para pagar passado, né? Esse é um ponto que o torcedor do Botafogo precisa... Acho que ele já sabe até, de tanto que a gente já repetiu, mas de cada R$10 que entram no caixa, 6 são usados para pagar passado, né? Para pagar dívida, e só 4 para fazer futebol. Isso faz com que o Botafogo, apesar da grandeza e da história, da tradição, tenha dificuldades de competir com o Bahia, com o Ceará, com o Atlético Paranaense, que são clubes que até podem ter faturamentos menores, mas que têm um caixa mais solto, né, mais livre para poder gastar com o salário do jogador. Não, exatamente. E esses números são números que ainda estão se agravando, né? Porque a gente está olhando números, Capelo, de 2018, né? O objetivo desse estudo foi realmente a gente entender a situação real. Não foi uma auditoria, né?
aliás, a gente pode entrar depois nos próximos passos, mas a auditoria, né, entre aspas, né, que a gente chama mais tecnicamente no nosso mercado de due diligence, vai começar agora, numa próxima fase, mas a gente tinha que mergulhar nos números para entender. E a situação ela ainda é pior. Por quê? Porque a gente ainda vai ter dívidas novas que estão sendo contraídas agora em 2019, quer dizer, todo mundo sabe, né, que o clube é deficitário. Então, para ele chegar ao final do ano, ele vai ter que contrair novas dívidas ou vai ter que gerar alguns passivos novos. Então, essa dívida de 700 ela vai aumentar. E como você falou, apesar do Botafogo gerar recorrentemente na casa de 150 milhões por ano, boa parte desse dinheiro, mais da metade, hoje ele é penhorado ou está antecipado. Então, o que a gente tem líquido para trabalhar num ano típico do Botafogo é quase que 10 vezes menos do que a dívida. Quer dizer, então é uma situação, não precisa ninguém ser especialista, ter MBA em finanças para entender que não é possível pagar. Uma das grandes discussões que se teve no começo desse projeto e que todos os clubes debatem, né, isso entra na discussão conjunta, é a questão da profissionalização. E se é possível, e isso nós estudamos, se era possível recuperar o Botafogo simplesmente colocando uma estratégia de profissionalização, de boa gestão, de boa governança, com bons processos, com boa gestão financeira, com melhorias no marketing, alavancar sócio-torcedor, alavancar receitas de publicidade, melhorar as receitas do Engenhão, se era possível só com gestão recuperar. Mas com esses números que a gente está, que são do conhecimento de todos, né? E mais a situação que se agrava em 17, a conclusão que é clara para todos, né? Seja para quem é potencial investidor, seja para quem está na gestão do clube, que gestão mais não é possível salvar o Botafogo. O Botafogo precisa de alguma coisa a mais do que isso. É interessante dizer isso, porque muitos torcedores dizem exatamente isso. Você tem duas afirmações que são recorrentes. Uma é, não, basta profissionalizar que resolve. Né? Basta colocar bons profissionais que vai resolver, porque as pessoas que estão lá hoje são amadoras, são horrorosas, e não funciona muito bem assim, porque é óbvio que gestão profissional e eficiente é ponto de partida para qualquer coisa dar certo. Mas, primeiro, existem boas pessoas dentro do Botafogo. Né? Você tem o Marcelo Murad no financeiro, que é um bom profissional, você tem o Caio Araújo no marketing, que é um bom profissional, só que a dificuldade para esses caras trabalharem lá dentro é muito grande. E não é, né? É muito por causa dessa situação toda, né? 700 milhões em dívidas, é muita coisa a pagar. Né? E a outra afirmação é assim, não, basta vender um jogador. Né? Se você vender um Rodrigo para o Real Madrid por 150 milhões, olha aí, você já resolveu a vida. Vendeu 2 desses, você está sanado. E assim, essa situação ela nunca chega, porque o clube não tem nem condição financeira de negociar, né? de forçar uma negociação, de segurar o atleta, na hora que chega um estrangeiro ou um outro clube, você conseguir esticar aquela negociação até o ponto que o Flamengo tem esticado com o Paquetá, com o Vinícius Júnior e outros jogadores agora em 2019. Então, assim, o duro não tem uma solução mágica para isso, né? O problema são 700 milhões. De onde você vai tirar dinheiro para resolver esse passivo? E é aí que entra acho que a principal vantagem desse modelo que você montou, né? Porque a ideia de vocês é pegar o clube social e tirar dele o futebol profissional. Deixa no clube social as atividades sociais, deixa os esportes amadores, esportes olímpicos e puxa o futebol para uma empresa separada. Né? E essa empresa separada, que vai ser uma SA, mas poderia também ser uma limitada, poderia ser um outro formato, mas no caso é uma SA. Essa empresa, quem quiser participar dela, ou seja, quem quiser ser acionista dessa empresa, está condicionado a fazer um investimento num FDIC, que é um fundo. E esse fundo vai ser usado para pagar dívida. Né? Exatamente. Quer dizer, então, como gestão não é mais suficiente por si só para resolver, você precisa ter uma combinação dupla, né? Como quase um tratamento de câncer. Né? Você precisa ministrar diversas drogas em paralelo, vários tratamentos, radioterapia para resolver o problema. Então, a única solução que se achou claro, naturalmente, fazer um choque de gestão, fazer um choque de profissionalização do clube, mas através de uma capitalização adicional. Quer dizer, você precisa injetar uma quantidade de dinheiro significativa, algo aí na casa de 300 a 400 milhões. Esse range aí nós vamos ter que calibrar agora no estudo, no due diligence, porque a gente precisa olhar também o que vai ser o resultado de 19 nas contas do Botafogo. O Botafogo continua fazendo gastos, continua não tendo receitas, né? Então, em algum momento, a gente tem que dar um ponto de corte e saber aquilo que vai sobrar a pagar a partir de 1º de janeiro de 2020, se o projeto evoluir. Então, para você poder aportar essa quantidade grande de recursos, qual que é a contrapartida de potenciais investidores? Puxa, eu não quero colocar
200, 300, 400 milhões, que seja o dinheiro que fosse, né, nessa ordem de grandeza, dentro de uma entidade associativa, se eu não tenho controle de gestão? Como é que eu posso garantir de que o dinheiro está sendo usado dentro do processo de saneamento, dentro de práticas de governança, de gestão e profissionalismo, se eu não tenho controle, se eu não tenho como, de forma formal, de forma oficial, interferir na gestão? Então, a forma de se fazer isso classicamente, e existem vários modelos de se fazer, tem clubes que vendem, tem clubes que fazem separação formal. No caso do Botafogo, o que a gente entendeu que era melhor para eles não era fazer uma separação estrutural, não era separar formalmente, era criar uma nova empresa, e essa empresa ia receber uma cessão de direitos. Então, falando de uma maneira mais simplista, quase que um aluguel, quer dizer, ela está alugando o futebol durante 30 anos, aquilo é por um tempo determinado, aquilo no final de 30 anos volta para a gestão do Botafogo, ou seja, não é uma transferência em definitivo, é uma cessão de direitos, onde esses empresários que capitalizaram essa empresa com valor suficiente para pagar todas as dívidas do Botafogo de curto prazo, elas vão ter essa contrapartida ao clube, ou seja, vamos botar dinheiro, 300, 400 milhões, esse dinheiro tem que ser suficiente para pagar todas as dívidas do Botafogo, vamos dizer, do curtíssimo prazo, no horizonte aí de 5 anos. A gente entende que com isso elimina a maior parte das penhoras e dívidas e das questões de passivo que são as mais críticas para o clube hoje. Então, libera a questão trabalhista, libera as dívidas cíveis, são aquelas com entes privados, resolve o problema de dívidas com jogadores, resolve o Profut num curtíssimo prazo, apesar do Profut ele estar sendo pago, já foi antecipado o pagamento por conta de um acordo da Guaraviton até o meio do ano que vem. A partir do meio do ano que vem não tem uma solução simples, né? Então nós vamos resolver isso tudo, se o projeto der certo, uma tacada. A partir do 6º ano, o que vai sobrar, basicamente, são pequenas dívidas de longo prazo com terceiros, né? Principalmente dívidas ligadas a CT, alguns grandes botafoguenses que emprestaram mais a longo prazo, até porque o Botafogo não tem crédito na praça de longo prazo, então, normalmente, esses créditos, esses passivos de longo prazo são passivos com pessoas físicas que apoiaram o Botafogo no momento de necessidade. E o Profut, que vai continuar. Então, essa SPE, essa empresa, também se compromete a pagar essas dívidas de longo prazo, mais investir no CT, mais melhorar o futebol do Botafogo com investimento, com tecnologia. E, ao final desse processo, esse acordo pode ser renovado, pode ser simplesmente encerrado e só voltar a operação ao Botafogo Futebol e Regatas, mas, ao fim, você vai ter um clube saneado. Desde que a parte social, que vai ser as atividades olímpicas, mais o remo, mais o próprio clube social, se mantenha regrado, se mantenha gastando só aquilo que ele arrecada, e o Botafogo tem boas fontes de arrecadação, tem o shopping, tem as mensalidades sociais, vai poder ter as CNDs que vão poder apoiar o esporte olímpico. Se o Botafogo também, do outro lado, o Botafogo social, se arrumar, for comedido no uso do dinheiro, daqui a 30 anos ele vai ser um clube saneado, sem dívidas, o futebol também saneado, sem dívidas, com uma situação provavelmente esportiva muito melhor do que é hoje, e essas coisas podem se juntar ou podem permanecer separadas e o Botafogo social simplesmente recebendo royalties pelo uso da marca, e que também vai ser uma receita interessante. Então, é um modelo que para o Botafogo ele funciona. Pronto, foi bom.